Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, amigos e amigas do programa Mais Cidadão. É uma grande alegria e satisfação esse nosso encontro semanal. Todos sabemos, não é mesmo, que a ciência muda a história e avança a passos muito largos. O nosso código genético revela as divergências e convergências entre os seres humanos. Por exemplo, se alguém vai ter olho castanho ou azul, se vai ser mais alto ou mais baixo, mais magro ou mais obeso. O nosso DNA determina, por exemplo, as nossas tendências até a desenvolver doenças, como problemas cardiovasculares, obesidade ou diabetes. Mas o que os nossos genes dizem não significa que, obrigatoriamente, aquilo vai acontecer. Com uma dieta personalizada, é possível prevenir essas doenças e dar uma força extra ao organismo para a criação de seus mecanismos de defesa. Para a gente conhecer melhor esse tema tão importante e surpreendente, eu estive no Centro de Genoma em São Paulo, a nossa capital, e entrevistei a nutrigeneticista Tatiane Mieco Fuji. Você vai se surpreender com as novidades e benefícios da nutrigenética, que é a nutrição personalizada e especializada para você e de acordo com o seu DNA. E por falar em alimentos, que tal para o almoço já deste domingo um peixe empanado? E para acompanhar, molho tártaro e arroz à grega, que vai dar água na boca em vocês, não é mesmo? A nossa apresentadora e chefe Silvia Coelho escolheu esse prato especial pensando em você e em sua família. E você confere já neste próximo bloco. Acompanhe agora a minha entrevista com a nutrigeneticista Tatiane Mieco Fuji, da cidade de São Paulo, e saiba tudo sobre os benefícios da nutrigenética, acertando as tendências do seu DNA com a alimentação que mais vai favorecer você. Pessoal, muitas vezes as pessoas entram em contato conosco com e-mails, telefonemas, pedindo respostas sobre problemas de saúde. E a gente vai atrás. Por isso a gente está aqui em São Paulo hoje, no Centro de Genoma, para falar sobre o quê? Nutrigenética. Você sabe o que é isso? Nutrição, você sabe, está ligado à alimentação. E a genética? Está ligado ao código genético que cada um de nós tem. O que será isso? Como é que junta nutrição e genética? Eu não sei dizer para você com todas as bases científicas, mas tem alguém que sabe. E esse alguém é a Tatiana Fuji, ela que é nutrigeneticista e é craque nesse assunto. Tudo bom, Tatiana? Tudo bem, doutor. Como vai? Muito obrigado que você participe aí do nosso programa. É muito importante o pessoal de lá saber algumas coisas. Por exemplo, às vezes você vai ao médico e ele fala: se você teve problemas de obesidade na família, você tem que se preocupar com isso. Se teve hipertensos na sua família, vá fazer os exames, evite pressão alta. Se você tem gente, seu pai, sua mãe, seus avós, que tiveram problemas de diabetes, cuida disso. Por que isso? Muito bem, doutor. Como você mesmo colocou no início, nós sabemos que nós carregamos essa herança genética, que isso é muito importante levar em consideração com o paciente, né? Então, quando nós tratamos do mapa genético individual, nós também precisamos olhar para as características da família, mas nós também carregamos a nossa própria herança. E essa herança pode condicionar aos riscos aumentados ou riscos diminuídos. Em relação a uma doença? Em relação à obesidade, em relação ao diabetes tipo 2, doenças do coração. E até queda de cabelo, tudo? Até queda de cabelo. Hoje nós estamos também com uma linha em que nós estamos nos preocupando em trabalhar com esse risco associado à queda de cabelo, risco associado à saúde da pele. Então, isso é muito importante dizer ao telespectador que nós estamos trabalhando com riscos associados e não é um diagnóstico, não é uma sentença final. Mas me fala o seguinte, você faz um exame. Que exame é esse? Você faz uma coleta. É de sangue? É de saliva? O que é?
pode ser tanto de sangue quanto de saliva. Tá. Na prática, o que os profissionais, os prescritores do exame de nutrigenética, eles preferem? A saliva. Por quê? Certo. Porque é indolor, porque é não invasiva e o paciente pode fazer a sua autocoleta. Ele faz ele mesmo. Ele mesmo. O único cuidado que ele tem que ter é com 30 minutos antes ele ficar em jejum, inclusive de água. Isso que você faz esse exame, tem que mandar para os Estados Unidos, como muitos médicos dizem, ou vocês já fazem esse exame com a mesma competência e credibilidade dos exames americanos? Sim, o Centro de Genomas já realiza esse exame aqui no Brasil. Tá. Somos pioneiros também em realizar esse tipo de exame. O maquinário é realmente importado dos Estados Unidos, né, de fora, do exterior, mas toda a parte técnica operacional é realizada aqui em São Paulo. Tá certo. Quando a gente fala em código genético, é como se fosse, sabe aquela espiral, né, que de vez em quando vocês mostram e tal? Sim, Como sim. é que os genes se encaixam ali? Quantos genes são? Bom, dentro daquele espiral nós temos o DNA. Certo. E dentro do filamento de DNA, O que é o DNA? Explica o pra turma DNA aí. é aquela fita que nós chamamos de helicoidal, né? Que Certo. elas acabam se comunicando, formando Sim. mesmo um espiral. Agora, dentro dessa fita, apenas 2% correspondem aos genes. Então, Certo. não é tudo que é gene. Ah, entendi. É isso que eu queria que você explicasse para o pessoal. Isso. Porque, por exemplo, aparece lá, se um pai e uma mãe têm olhos azuis, certamente os filhos terão olhos azuis. Então, naquele segmento desse espiral, tem lá uma indicação do olho azul, tá certo? Exatamente. Existe um gene que vai condicionar essa característica de ter olhos azuis. Tá certo. Né? Se, por exemplo, os pais, os avós são muito obesos, a tendência é de que haja uma identificação de uma probabilidade de que ali esteja indicada uma chance de obesidade. É isso? Isso também pode acontecer, mas também varia bastante de acordo com o peso de cada gene. Então, nós sabemos que existe sim a obesidade monogênica, ou seja, eu tenho um gene que vai determinar aquela obesidade mórbida, né, Certo. que nós temos aí grandes comprometimentos para a saúde, mas o que nós avaliamos, a nossa proposta é avaliar genes que têm riscos associados. Então, grandes estudos europeus, norte-americanos, trabalham com um número grande de pacientes e eles conseguiram identificar alguns genes que estão associados à obesidade, a doenças do coração, ao diabetes, Certo. à hipertensão arterial, intolerância à lactose, intolerância ao glúten, por exemplo. Também? Também. E a própria insulina da pessoa, que é excretada pela pessoa em defesa do próprio organismo, também há um exame que possa indicar se existe intolerância a ela? O que nós avaliamos, por exemplo, dentro do perfil de nutrigenética e dentro do perfil de diabetes tipo 2, nós conseguimos avaliar alguns genes que estão relacionados com a secreção de insulina. Então, se eu tenho uma variação naquele gene, eu tenho risco aumentado para ter uma diminuição na secreção de insulina. Entendi. E isso sim pode me direcionar a um risco aumentado para desenvolver diabetes. Uma dúvida que as pessoas têm quando a gente fala em carga genética, tudo, é a seguinte: bom, no meu exame apareceu que eu terei provavelmente algum tumor em algum dia na vida. Serei obeso ou perderei os meus cabelos, etc. Isso é uma sentença decretada, vai acontecer aquilo, ou conforme o resultado você pode intervir e eventualmente através da nutrição diminuir os riscos dessas doenças. Sim. A nutrigenética veio, né, com esse entendimento de que nós trabalhamos com uma medicina personalizada e preditiva, não sendo diagnóstica, não sendo sentença final. Sim. Então, nós temos esses riscos associados e o importante é que, a partir do momento em que eu conheço o meu risco, eu tenho como intervir, eu tenho como prevenir e aumentar o saldo de saúde no futuro. Para a criança, uma indicação como essa seria espetacular, né? Porque Sim. tem toda uma vida pela frente. Vocês se preocupam com a questão da nutrição na etapa da infância? Com certeza. É uma preocupação também do Centro de Genomas, por quê? Foi o que você falou. Se eu tenho um paciente que na vida adulta já é muito difícil de mudar hábitos, quanto mais cedo eu intervir, Perfeito. maior será o saldo para a saúde. Pensando nisso, nós também lançamos uma linha de nutrigenética infantil denominada NutriJúnior, Ah, você que tem. nós então. avaliamos menos genes
né? Nós avaliamos 51 genes, 51 polimorfismos. Dentro desse perfil, então, nós conseguimos avaliar riscos tanto para obesidade, para o diabetes, para doenças do coração, Entendi. intolerâncias alimentares também. Eu queria saber o seguinte, os médicos, de uma forma geral, estão familiarizados com isso? Todos eles sabem disso ou existe um conjunto de médicos preocupados com essa questão hoje e esse número tende a crescer e tal? Na sua avaliação, já estamos com uma quantidade de profissionais atentos a esse desenvolvimento? Ainda não. É um grande desafio. Uhum. Tanto para a competência de nutricionista, então, quanto mais nutricionistas entenderem do assunto, melhor será, então, a individualização desse tratamento, dessa conduta nutricional. Entendi. Os médicos, de uma forma geral, ainda não estão todos familiarizados, por isso que o Centro de Genomas também se preocupa com esse suporte do aconselhamento genômico nutricional. Tá. Não são todos. Pela nossa experiência, a partir do 4º paciente que ele manda a amostra, ele já tem autonomia para realizar o seu próprio aconselhamento e discernir, então, a sua própria conduta. Tá bom. Bom, para a gente concluir, dá para você mostrar o exame, Claro. como é que é feito, né? A pessoa que vem aqui vai colher a sua própria saliva. Como é que ele Isso. faz? Bom, então o exame chega para o prescritor, né? Ou se o prescritor, né, preferir que o paciente venha colher a saliva no Centro de Genomas também, é só agendar. Nós Certo. estamos aqui para dar o suporte. Ele recebe essa caixinha. Dentro dessa caixa, esse kit, o que nós temos? Nós temos aqui um tubo coletor, né, em que nós fazemos a coleta de saliva, e aqui alguns documentos em relação ao pedido de exame e ao consentimento livre e esclarecido para teste genético. Entendi. E temos também algumas orientações para fazer a coleta do exame, estão todas aqui. Eu utilizo há 2 anos, mais ou menos, o teste do mapeamento genético, porque ele dá para nós um padrão ouro de tratamento. Por que o padrão ouro de tratamento? Então é o seguinte, o mapeamento genético, ele diz exatamente como você é e como você vai ser daqui a 10 anos, por exemplo, ou 20 anos. Como é que você funciona? Qual é o seu material genético para, por exemplo, metabolizar a glicose? Se você tem ou não chances de ser diabético, enfim. Isso aqui é muito importante, diferente de um exame de sangue, que me diz como você está hoje, mas pode não estar amanhã. Então dá uma palavra final para o pessoal, para que eles possam, a partir desses ensinamentos, adotar uma postura de vida e, eventualmente, fazer esse exame e estar a par daquilo que são as suas tendências e as soluções para os seus problemas. Bom, o teste de nutrigenética ele é importante porque ele avalia mais de 100 variações no DNA, realizado totalmente aqui no Brasil. Então, a partir do conhecimento do seu mapa genético, você poderá ter uma nutrição personalizada, você poderá ter um acompanhamento individualizado e a sua participação é muito importante para o processo de saldo de saúde, não descartando a possibilidade de ter um evento no futuro, mas diminuindo esse risco. Né? Não é um diagnóstico, e sim uma probabilidade de risco. Tá e é bom. o que nós temos de mais atual na ciência da nutrição. Obrigado, Muito obrigada. Tatiane. Um Muito abraço para obrigada, você, abraço, viu? Obrigada.